Primeiro, obrigada por ter participado aqui com a gente, por ter vindo aqui no nosso stand. Eu gostaria que você começasse falando um pouquinho sobre a sua palestra. Boa, obrigado aí por topar também de eu conversar aqui com vocês. Bom, a palestra foi bem emocionante no meu caso, né? Não é um assunto tão sexy, né? Falar sobre account-based marketing, mas por outro lado eu trouxe um lado mais leve, né? Um pouco dos erros, dos aprendizados, trazendo um pouco do que a gente está conectando e trazendo para as empresas. Principalmente no B2B, que a gente sabe que são vendas complexas, talvez a gente precisa de outros decisores, outras pessoas tomadoras de decisão dentro de processos. Então a gente conecta isso, né, de uma forma de orquestrar, de uma forma leve, de uma forma de relacionamento. Então isso que a gente consiga, né, aperfeiçoar e conectar mais pessoas e melhorar a entregabilidade. Perfeito. Você usou o termo orquestrar e, inclusive, ele está no título da palestra. Você podia explicar para o público que não conseguiu assistir por que o uso desse termo? Legal. A gente vem trabalhando com vendas complexas, a gente entende que não é só uma pessoa que vai conseguir ganhar uma maratona, né? E usando a analogia da música, se a gente for tocar uma música sozinho, talvez fique muito difícil tocar uma banda baixo e bateria, né? Todos os instrumentos. Então, dentro de uma orquestra, a gente consegue endereçar cada função, né? A Yara tocar um instrumento, eu tocar um outro instrumento, cada posição poder ser endereçada, esse tipo de mensagem, esse tipo de conteúdo, essa experiência, né? Falei bastante de experiência também, né? De pontos de contato, né? De você levar um Uber para a pessoa, de você trabalhar de levar o iFood, entre outras possibilidades. Então essa orquestra, né, de pontos de contato é aumentar a entregabilidade e mais pessoas participando do processo. Ótimo. Na sua palestra você também citou 5 passos sobre a ABM. Você podia se aprofundar um pouco neles? Claro. O primeiro passo, né, da metodologia, né, que a gente está estruturando do Account-Based Marketing é você saber para quem você vai vender. Então você sabendo quem é a conta é o primeiro passo ideal. Segundo, é identificar quem são as pessoas dentro dessa conta. Quem são os decisores, influenciadores, áreas, stakeholders. Então, entender quem são as pessoas dentro da companhia. Sabendo quem são as pessoas, a gente tem dados e a gente consegue personalizar. Então, sei quem é a pessoa, eu consigo entender um pouco melhor a mensagem, a criação de conteúdo, o que eu vou fazer. No quarto passo é a orquestração da gente entregar isso para as pessoas, é o delivery, né? Como eu faço todo o processo de quem faz para quem, né? Dentro dessa ação. E no quinto é a gente mensurar, saber se está funcionando ou não um ponto de contato, a temperatura da conta, a gente tem um score e a probabilidade de fechamento que dá a gente replicar esse processo ou melhorar. Outro ponto da palestra foi a frase: quem fala com todos não fala com ninguém, que eu achei muito interessante. Eu queria saber qual a relação da criação de conteúdo com o ABM e o que mudou na criação de conteúdo com o ABM. Legal. Essa frase é do último livro, né? O Personalização, estou lançando Orquestração, da personalização para orquestração. No livro da personalização, o que a gente quer trazer? Um lado mais pessoal, da gente trabalhar muito no relacionamento e entender. Então, nessa forma de conteúdo, o que a gente faz? A gente primeiro entende quem são as pessoas dentro da empresa para não mandar mensagens genéricas. Então, não é um conteúdo topo de funil que eu vou fazer. Eu vou fazer uma mensagem direcionada para a Yara, vou entender quais são as dores, um pouco das metas, desafios, para eu poder personalizar. Então a ideia do conteúdo hoje dentro do ABM é a gente entender das pessoas dentro da conta e a gente poder ter essa entrega de experiência, de ligar outros pontos que consiga mais pessoas participando do processo e assim a gente construir conteúdo para cada uma das pessoas, para a empresa. Enfim, isso engloba uma estratégia de vários pontos de contato. Então não é um conteúdo só que vai ser hero, né? Então a gente trabalhar várias experiências, eventos, gift card, fazer um workshop, podcast, gravação de vídeo, ads, enfim, são várias ações. Perfeito. Quais KPIs, seguindo nessa temática, a gente pode analisar para saber que o ABM está gerando resultado? Perfeito. Quando a gente vai mensurar um processo, a gente quer saber a temperatura da conta. Porque quando a gente está trabalhando por conta, a gente quer saber se vai fechar ou não. Então a gente vê quantos pontos de contato foram feitos, quantas pessoas participaram do processo, decisores, influenciadores, áreas da empresa,
qual foi o ponto de contato que funcionou melhor. Então isso traz que a gente melhore nosso playbook de ABM, que a gente consiga, se não fez pontos de contato tanto interessante, que a empresa não engajou, a gente aumentar isso aí com mais pessoas, ou trabalhar mais experiências. Então esses são os outputs que a gente consegue dar uma analisada e saber se o score, se a gente tem uma temperatura para poder fechar. E para quem está pensando em começar a investir nessa estratégia, qual é o ponto principal? Assim, você tem que fazer isso, não tem jeito. Olha, a primeira é você definir quem que você vai vender, né? O ICP, né? Se você definir quem é o perfil ideal de cliente. Você sabendo para quem que você vai vender, você personaliza toda a estratégia. Essa é a ideia inicial. A gente fala bastante isso no livro. Também tem o nosso portal de conteúdo, accountbasedmarketing.com.br, que também traz várias visões de você trabalhar a estratégia por contas. E eu acho que cada vez mais é a personalização, né? Fazer estratégia é o pequeno para depois escalar, né? Não adianta você fazer um funil, né? Nesse caso, vamos supor, se eu vou trabalhar com uma empresa muito grande, não adianta eu fazer mensagens genéricas, né? Eu começar naquela conta e depois replicar o que deu certo. Perfeito. Antes da gente seguir para a última pergunta, queria saber se você tem mais alguma coisa para falar, algum ponto importante, alguma coisa que ficou de fora. Eu queria só dar, pessoal, estou divulgando aqui meu último livro, Orquestração. Lancei aqui no RD Summit, já está à venda na Amazon. E uma coisa legal que tem aqui, Yara, são 47 videoaulas, mais de 6 horas de conteúdo. Então, a galera que quer aprender ABM tem isso aqui, tem a nossa certificação de ABM também. E é um prazer de levar esse tema para mais pessoas poderem trabalhar dentro das empresas. Hoje 10% apenas fazem ABM, então tem muita possibilidade. Perfeito, tá ótimo. E a última pergunta é: qual tendência de vendas você destaca para 2024? A tendência é personalização, ainda continuo nessa tendência, que a gente vai pegar dados. Personalização sem dados não existe. Então o que eu enxergo é cada vez mais as plataformas vão dar dados para a gente melhorar nosso processo. Então se está faltando, por exemplo, hoje são 22 pontos de contato para ter a primeira reunião e eu fiz 4, ainda falta 18. Então eu tenho que trabalhar melhor minha entregabilidade. Ou se eu fiz 22 e eu poder trabalhar mais pontos de contato. Então essa visão de dados vai cada vez mais facilitar a gente melhorar cada vez mais o processo de vendas. Perfeito, tá ótimo. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigado.